A Argentina denunciou corte de energia da embaixada do país em Caracas, na Venezuela. A representação diplomática abriga ao menos 5 opositores do ditador Nicolás Maduro. Os asilados tiveram ordens de prisão emitidas pela aparelhada justiça venezuelana. O governo de Javier Milei emitiu um alerta ao governo ditatorial de Maduro contra qualquer ação deliberada que põe em perigo a segurança do pessoal diplomático argentino e dos cidadãos venezuelanos sob proteção. O governo argentino é um dos signatários, junto com Costa Rica, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai, de um comunicado que manifesta preocupação com a impossibilidade de Corina Yoris registrar sua candidatura às eleições em 28 de julho. Corina Yoris era a substituta de Maria Corina Machado, principal nome da oposição, que também não conseguiu se registrar. Ontem à tarde, o Itamaraty também divulgou uma nota expressando preocupação com o processo eleitoral na Venezuela. O texto, no entanto, foi considerado brando por analistas internacionais. Carlo Cauti, só o Lula que não está preocupado com as eleições na Venezuela, né? Não, o Lula disse claramente que o Maduro lhe garantiu que as eleições vão ser livres. Marcaram a data. Marcaram a data. E vão ter também observadores internacionais. Mentira! Não vão ter observadores coisa nenhuma, porque o Maduro já disse que não vai permitir a entrada deles. Mentira que eleições vão ser livres, porque o Maduro não vai permitir a candidatura de oposicionistas. E vergonha para o presidente Lula, que quando a Maria Corina Machado foi impedida de se candidatar, disse numa coletiva de imprensa que ele não chorou quando isso aconteceu com ele e indicou o Haddad. Pois bem, a Maria Corina indicou outra mulher para ser candidata e o Maduro, obviamente, não deixou ela ser candidata. Por quê? Porque a Venezuela é uma ditadura, não é difícil de entender. A Venezuela é um regime brutal de esquerda que não vai querer que o poder que hoje está nas mãos do Partido Socialista Unitário Venezuelano seja colocado, né, em disputa, porque obviamente o Maduro tem medo de perder eventuais eleições livres. Então Lula ou mentiu sabendo de mentir, ou falou uma besteira por ingenuidade política, que não me parece que seja o caso após mais de 60 anos de vida pública, né? Então, evidentemente, quem deveria pedir desculpas para os cidadãos brasileiros e venezuelanos também é o presidente Lula. E, finalmente, o Itamaraty soltou uma nota cinzenta, por sinal, bastante cinzenta e bastante morna, simplesmente dizendo que esta situação, esta negativa, né, essa proibição do governo Maduro, do regime de Maduro, da candidatar esta oposicionista é algo que não é compatível com os acordos de Barbados. Descobriram a água quente, basicamente, por isso não iria acontecer mesmo assim. E mesmo assim, Maduro disse que essa nota parece ser escrita pelo governo dos Estados Unidos. Ou seja, além de ser ludibriados, eles também são insultados pelo regime muito amigo de Maduro, que lembramos um ano atrás, estava aqui em Brasília, recebido com tapete vermelho por Lula, que disse, ou teve a bárbara coragem de dizer que a democracia na Venezuela é relativa. Esse é o presidente que temos no Brasil. E que o Maduro deveria montar a sua narrativa. A narrativa. É o que ele está fazendo. Exatamente. E tem cheiro aí de uma combinação torpe, né? A Venezuela se concentra no Itamaraty. Tecnicamente é endereçado a Itamaraty. Quando quem lida com a Venezuela são o Lula e o Celso Amorim. E o Lula é poupado, ele leva uma lambada à diplomacia brasileira e o Brasil engole. Além de tudo, é covarde o governo. O presidente do Superior Tribunal Militar também diria que a esquerda quer o bem do país, dos venezuelanos também? Porque, ou de Cuba. Ou de Cuba. Ou da Nicarágua. Porque também é um regime, no caso, extrema esquerda.